resolvido o problema. Vamos iniciar mais uma edição do nosso programa Álvaro Osmo, nosso programa dominical de palestras públicas. Como de hábito, os nossos pregadores espíritas vão fazer a nossa prece, levando nossos pensamentos a Deus e Jesus, e agradecimento pela oportunidade que temos de nos reunir em seu nome e estudarmos a sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. A exposição da manhã de hoje está a cargo da nossa companheira Margarete Hebreus, trabalhadora aqui desta casa, participando de palestras públicas, grupos de estudo e também na coordenação do grupo de estudo da mediunidade, o nosso jeito. É uma dedicada colaboradora da casa, estudiosa da doutrina, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Ele que hoje é o tema a ser trabalhado. E mais uma vez nós dizemos que é uma grande satisfação, uma alegria estarmos aqui. E também demonstramos a nossa gratidão a essa casa que nos acolhe, que nos recebe, nos traz o amparo da espiritualidade. Agradecemos também ao Departamento Doutrinário pelo convite realizado. Que nós consigamos, então, realizar o intento que é tentar falar acerca do Mestre Jesus. Né? E nós, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele já chega fazendo uma distinção, traz dois vieses, duas formas de nos trazer os ensinamentos de Jesus. E o que ele nos diz, né? Quais as matérias contidas no Evangelho? Então ele divide em 5 partes. As 4 primeiras, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as tradições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos de seus dogmas, e a 5ª, o ensino moral. As 4 primeiras, nós podemos dizer que são controversas, ele mesmo afirma. Nós vamos ali nos atos comuns da vida do Cristo, existe aquela discrepância, aquela dissonância, a data em que ele nasceu, quando ele nasceu, tudo mais. Temos outras situações, como ele passou a sua mocidade, a sua juventude, até o início do seu iniciado. Então, todos esses pontos, eles são discordantes. E cada um que elabora a sua tese, prova que é assim. Jesus nasceu em dezembro. Não, Jesus não nasceu em dezembro, ele é prova. Não, Jesus nasceu lá em outro mês, ele vai lá e prova. Então, todos assentados aí. Os milagres. Os milagres nós, da doutrina espírita, sabemos que os milagres do sobrenatural, os miraculosos, ele não existe. Ele não existe porque não há o sobrenatural. Tudo quanto Jesus realizou foi dentro das leis naturais, as leis que regem também o mundo invisível, não comprovadas e não aceitas até hoje, porque a ciência ainda não logrou provar esse aspecto espiritual, mas que nós já temos consciência, e outros que seguiram a Kardec, vários estudiosos, cientistas, Leon Denis, Gabriel Delane, entre outros, Crookes, Richer, eles conseguiram nos trazer a prova
da existência dos espíritos, da imortalidade da alma. Nós vamos para as predições, né? Os ais dos evangelhos. Também há a discussão, não, Jesus falou isso, Jesus não falou, não, mas ele falou do final dos tempos, as guerras, as hecatombes, tudo que haveria, né? E depois que tudo isso terminasse, e que depois que o evangelho dele fosse implantado, seria o fim. Se fosse o fim, né? Se o evangelho dele fosse implantado, aí sim que não se necessitaria desse fim chamado. Mas enfim, né? As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. E todos nós sabemos aonde repousam esses fundamentos dogmáticos. Mas o que Kardec vai nos trazer através da doutrina espírita é o ensino moral do Cristo. Este inabalável, incorrompível, entre aspas, né? Mas que não passou, ele permanece. Seja em que segmento religioso for, ele permanece entre nós. Então, ele é indiscutível. E é sobre isso, então, que nós vamos trabalhar aqui. E lá na questão, né, Jesus, 625, Jesus, o elemento fundamental para entendermos o fenômeno da vida. Quando Jesus, através da manjedoura, nos chega, ele vem inaugurar a fase da maioridade espiritual da Terra. Então, quando nós já tínhamos condições, porque todos nós já sabemos, de melhor entender os seus ensinamentos. Não apreendemos ainda, mas estamos no caminho, porque nós perguntamos assim, os ensinamentos morais do Cristo, né? Está sedimentado, é incontroverso, mas nós vemos as perspectivas do mundo e podemos dizer que se apresenta um caos na sua aparência. Mas é justamente por isso que nós vamos trabalhar nos passos do Mestre, porque é preciso conhecer, é preciso entender, aprender e apreender os seus ensinamentos. E Allan Kardec, o nosso codificador sublime da doutrina espírita, na questão 625, ele faz a seguinte questão aos benfeitores espirituais que colaboraram com a codificação da doutrina. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curta que nós temos dentre todas as questões do Livro dos Espíritos, eles são contundentes: Jesus. Mas vejamos que na questão realizada, Kardec pergunta, para lhe servir de guia e modelo. Quem é o guia? O que o guia faz? Já entendi, já respondeu. Guia é aquele que mostra o caminho, é aquele que conduz. E modelo é algo ou alguém a ser copiado. Então, ele nos trouxe o caminho, ele nos trouxe a forma de agir. E por que nós falamos assim? Se nós formos pegar os atributos do Cristo Jesus, nós vamos dizer em primeiro lugar, o grande e maior pedagogo que já passou pela terra. Por quê? Ele ensinava e dava o exemplo. Ele não recaía apenas no ensinamento. Ele, por todo o seu ministério, que é conhecido por nós, foi altamente exemplificado. Totalmente. O espírito mais puro que já esteve junto do palco terrestre. Diante disso, então, como Jesus faria, né? Nós temos que fazer esta pergunta. Na nossa profissão, na nossa atividade, na nossa vida, na nossa rotina, nas circunstâncias em que nós somos submetidos a todos os instantes
a dar prova do conhecimento dos seus ensinamentos e colocá-los em prática. Nós temos que dizer assim, como Jesus faria? Naquela situação em que nós somos provocados. Porque basta saber quem nós somos, como que nós já apreendemos, um exemplo clássico que nós fizemos. Levemos uma fechada no trânsito. Nós agradecemos o nosso irmão do caminho. Ah, desculpa, eu estava com o carro aqui, você passou, teve esse problema. Não, nós somos reagentes. Nós não agimos, nós reagimos. E isso é a tônica que nos traz o entendimento que nós ainda não conseguimos colocar em prática aquilo que ensinamos. Então, o melhor... E por que isso? Quando eu falei em pedagogo, o melhor professor que nós já tivemos nessa escola terrestre, é porque nós somos alunos. Alunos um pouco tanto quanto reticentes, podemos dizer assim, né? Em aprendizado, engatinhando, cada qual dentro do seu momento de entendimento e da sua evolução. E nós temos uma letra de uma música que eu trouxe só um recortezinho, que é de quando eu era criança, bem antiga, e é do Padre Zezinho. Então ela diz assim, que é mais antigo ainda, e ela fala assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e a chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria mais feliz. Né? Comentários à parte, também brincadeiras, nós podemos tranquilamente dizer que o Padre Zezinho deve ter lido a questão 625 do Livro dos Espíritos, inspirando-o nessa melodia dessa canção. Então, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Nosso lado é o que nós devemos pensar. Lembrar que nós estamos sob a sua direção, sob o seu jugo, que ele nos falou que era leve, né? Que não precisamos de maiores estratégias para podermos seguir adiante dentro daquele determinismo que é para todos nós evoluirmos. Vamos mais uma vez lembrar, Deus nos criou o amor divino à sua criação, simples e ignorantes, nos oportunizando a cada etapa pertencente à evolução da criação, o seu amadurecimento, o seu empreendimento de conquistas da evolução, da sua melhora, de adquirir o contexto da realidade que nos traz a certeza de que somos seres, espíritos imortais, da imortalidade da alma, que nós nunca estamos sozinhos. E nós vemos que também não foi ainda bem compreendida esta situação pelo comportamento que paira no planeta Terra, em geral, pelas doenças às quais nós estamos sendo acometidos, não necessariamente ligada àquelas que fazem parte das nossas provas, das nossas expiações, pelos comportamentos em erro do passado. Mas nós estamos hoje adquirindo, trazendo para a nossa psique, para os nossos sentimentos, doenças que são plenamente conquistadas através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, né? Então, essa é a ideia fundamental, o ponto fundamental
retornando lá àquela divisão que Kardec nos traz. Nós nos perdemos na historicidade de Jesus. A partir daquele momento em que Constantino liberou o cristianismo, porque já não poderia mais contê-los pelo número que se avolumava, né, em questões de cristãos, ele liberou o cristianismo. Saímos das catacumbas, né? Mas ainda aí, através dos concílios, dos 320 sacerdotes reunidos, ele colocou os ensinamentos de Jesus como lhe aprazia, né? Pelo próprio crivo, pela sua própria pena, ele dizia: este ensinamento, este personagem, essa criatura, esse tem que parecer como um deus romano, esse outro ou essa outra tem que parecer como uma deusa grega. Então nós sabemos que terceiro século em diante, depois de Cristo, foi totalmente deturpada a sua doutrina, que era extremamente pura. E nós sabemos, sem o senso de crítica aqui, que aí se detinham interesses outros. O domínio, o poder, a política. Então, foram deturpados. E nós viemos junto com essa turba. Nós viemos nesse diapasão, nesse mesmo sentido, entendendo, aprendendo dessa forma, em aquela doutrina pura. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele fala aos seus apóstolos, inclusive eu tenho um texto aqui, que ele precisava retornar ao Pai. Porque se ele não retornasse, o Consolador não poderia chegar. E ele chegou, o Consolador chegou através das vozes dos seres angelicais, da majestade dos benfeitores que até nós chegaram, desses seres que vieram trazer a notícia. Por isso, o Consolador, a doutrina espírita, em seu contexto de o Evangelho redivivo. Vamos reviver os seus ensinamentos. Esse é o grande desafio, mas o grande objetivo, a grande missão da doutrina espírita, né? E é por isso que nós estamos, então, desenvolvendo. Que Jesus é o Espírito puro, acredito que aqui ninguém tem dúvida. Lá no livro Caminho da Luz, capítulo 1, Emmanuel nos fala sobre a comunidade de espíritos angelicais, ou espíritos puros, aqueles, como nós sabemos, que já alcançaram a plenitude da elevação espiritual. Se reuniram por 2 vezes junto ou próximo ao planeta Terra. A primeira, né, e Jesus fazia parte dessa comunidade, a primeira foi para estabelecer as diretrizes, né, para a criação da Terra, para colocar ali o seu eixo no sentido vibracional, para que ela pudesse vir a dar a vida a todos nós. E a segunda oportunidade em que eles se reuniram foi para a preparação da vinda de Jesus ao planeta Terra. Então, disso nós não temos ideia. Temos também aqui que nos lembrar que Jesus participou com os demais espíritos dessa programação do planeta. Nos diz, né, a geologia, que a Terra conta com mais ou menos 4,5 bilhões de anos. O professor a que nós nos referimos é Jesus. Será que ele tem uma certa bagagem para vir trazer os ensinamentos que ele nos trouxe? Haroldo Dutra Dia, todos devem conhecer também, mas aquele grande palestrante, orador espírita, magistrado das Minas Gerais, do Belo Horizonte, ele comenta, será que ele tem essa bagagem para poder nos trazer os ensinamentos que ele nos trouxe? Será que Jesus respira no mesmo pensamento de amor do Criador? Claro que sim. Ele falou, eu e o Pai somos um. Inclusive, causas também daquelas controvérsias que nós falamos nos outros pontos do seu Evangelho, né?
a vida de Jesus ainda no caminho da luz, né? Então, a manjedoura, e é Emmanuel que fala assim, assinalaria o ponto inicial da lição salvadora do Mestre Jesus. Né? E a manjedoura vem aqui simbolizando, desde esse início da sua vinda, a humildade. Porque para nós podermos seguir adiante, sem o amor, sem a fraternidade, sem a caridade e sem a humildade, em que pese o amor no sentido em que nós devemos aprendê-lo e praticá-lo, é no sentido de, né? Como que nós podemos dizer aqui? No sentido geral, ele já abrange todas as demais virtudes. Mas Jesus já traz esse traço da humildade, né? É como nós já falamos, começa aqui o traço da maioridade espiritual da humanidade da Terra. Então nós já estávamos conseguindo ter condições de melhor aprender. Por isso, quando entre nós, né, Jesus nos falava por parábolas. Ainda nessa questão evangélica que nós comentamos, que ele falou que ele precisava retornar, ele dizia assim, muita vontade ainda, muita coisa eu tenho a dizer, mas vós ainda não estão preparados. E é óbvio, se ele tivesse que nos falar tudo o que teria que ser falado, todas as verdades de que nós necessitamos aprender, nós não suportaríamos, nós chegaríamos a um deslumbramento. Mas ele, com toda essa perfectibilidade que traz na sua estatura espiritual, ele soube dar o tratamento certo para cada um de nós, para cada um de nós que somos ainda enfermos da alma. Não é pejorativo, nós ainda padecemos dessa patologia em nossa alma. Nós estamos nos trabalhando, estamos aqui, não estamos? Num domingo, poderíamos estar em outras atividades de prazer, de felicidade, aquilo que muitos estão em busca hoje, mas nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui em busca do quê? De, mais uma vez, buscarmos, reiterar aquilo que Jesus nos trouxe e que a doutrina vem confirmando de uma forma simples, abrangente, dando-nos condições, né, trazendo-se e se apresentando como um instrumento para o nosso melhoramento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa alta iluminação. É esse viés que nós temos que entender. O Evangelho e o futuro. Né? O Evangelho e o futuro. O que nós podemos trazer aqui com relação, né? A exemplificação que nós já falamos, os exemplos do Divino Mestre. Mas nós temos aqui, inclusive, uma questão que podemos trazer e vamos reiterar aquilo que nós já falamos. O Jesus, como grande pedagogo que era, além de ensinar, ele praticava, né? Ele dava o exemplo. E o que nós podemos fazer aqui? O que nós podemos entender diante do que o Evangelho e o futuro, né? Então, apesar das deturpações sofridas no Evangelho de Jesus, nós sabemos que ele é o código universal de conduta. Não é apenas para nós. Ele contém, então, como contexto, todo o panorama universal. Não apenas nós aproveitamos essas lições, mas ele tem esse cunho moral divino universal. Né? E lá nós destacamos, claro que todos já leram, e fica a tarefa de casa de nós voltarmos a ler, porque também faz parte da pedagogia a repetição, a leitura, o estudo, né? O Evangelho e o futuro aqui, nós temos ali um exemplo que Emmanuel nos traz, o exemplo do Cristo. E é um monge, né, um episódio conhecido como o monge de Manilha. Quem era ele?
era um cidadão que lutava para a libertação da sua pátria dos espanhóis. E por essa razão, ele foi então condenado à forca. E naquele momento então desse suplício final, ele se perguntava, desesperado, porque sabia que ia perecer ali, como podia ele ter sido condenado, sendo inocente e padecer aquela situação que estava por acontecer, né? Um amigo corre até ele e murmura no seu ouvido: Jesus também era inocente. Nesse momento, uma grande beleza, nos diz Emmanuel, se fez junto aos seus olhos. E quando o executor, o guarda, o soldado que chegava até ele, pede perdão, mas tinha que consumar o ato, ele diz assim: eu não só te perdoo, como peço que cumpra a tua tarefa. O exemplo de Jesus fica para a nossa reflexão. Então, o exemplo do Cristo ainda Emmanuel. Lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os desvalidos, todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus destinos. E ele construiu. Nós vemos e podemos imaginar, voltando ao tempo de Jesus, na Galiléia, na Judéia, Cafarnaum, a sua presença entre aqueles que ali estavam. Não podemos dizer se estávamos ali, talvez, quem sabe, né? Mas a todos aqueles que estavam cercados junto a Jesus. Lembremos de Pedro, de Zaqueu, de Levi, né? Então, como é sentir Jesus? Como é que nós temos a compreensão? Quando que Jesus nasce para nós? Se perguntarmos a Maria, foi no momento em que o anjo Gabriel anunciou que ela seria a mãe de Jesus. Se perguntarmos para José, foi quando Jesus chorou. Se perguntarmos a Pedro, foi quando Pedro, nas cercanias, estava com o seu barco de pescador. Jesus chega até ele e diz: Pedro, segue-me, eu te coloco na condição agora de pescadores de homens. E Pedro o seguiu. Se perguntar a Levi, no momento, Mateus, em que ele se levanta da coletoria e segue. E Zaqueu, no momento em que Jesus o avistou em cima da árvore. Perguntemos a cada um de nós a nossa consciência. Jesus já nasceu? Quando nasceu? Vai nascer? Também, mais um aspecto para a nossa reflexão. E tem um aspecto interessante de ser escritor, poeta, Khalil Gibran. Ele não é cristão, ele é muçulmano. E nesse livro, Areias, como ele tem outros livros aqui, ele traz uma passagem dentro desse livro bem interessante. Ele faz uma divisão entre o Jesus de Nazaré e o Jesus dos cristãos. Quando nos referimos aqui a Jesus dos cristãos, nós com certeza estamos falando daquelas referências que se tem acerca dos ensinamentos de Jesus deturpadas, equivocadas, né? Onde se lê a letra e se esquece do espírito. Onde nós passamos despercebidos da essência, da contextualização dos seus ensinamentos. Mas o que Khalil Gibran nos fala nesse livro aqui? Ele fala que de 100 em 100 anos, Jesus de Nazaré e Jesus dos cristãos
cristãos se reúnem nas montanhas do Líbano e ali tecem longa conversação. Ao final dessa conversa, Jesus de Nazaré diz aos cristãos: acredito eu que ainda agora nós não podemos concordar, e se retira para voltar daqui a 100 anos. Por que nós trouxemos essa observação aqui? Porque a essência dos ensinamentos do Cristo Jesus está com o Jesus de Nazaré. Aqueles acontecimentos, aqueles ensinamentos distorcidos que muitos dos cristãos trazem cristalizados em si, eles não se afinam, eles não têm a mesma congruência, eles se afastam. E o que a doutrina espírita traz em nós é exatamente esse olhar para o Jesus, como ele faria, como ele agiria, né? Ainda, Emmanuel alerta a respeito, né? Ele diz, isso para todos nós que vimos aqui, temos a pretensão de trazer algum tipo de reflexão, mas a todos nós que nos dedicamos ao estudo, o que ele diz? Para qualquer situação, mas principalmente para o estudo do Evangelho de Jesus, né? Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. E nós vemos hoje, através dos ensinamentos do Evangelho, nós passamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes estudamos e de repente nós chegamos à conclusão que aquilo que nós havíamos entendido há algum tempo no pretérito tem uma conotação, um contexto totalmente diferente. E não é por acaso que muitos dos discípulos de Jesus que se encontram encarnados aqui, tal qual Severino Celestino, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Rossandro Clinge, cada um dentro das suas peculiaridades de conhecimento, Haroldo Dutra Dias, ele traduziu o Evangelho para que nós tenhamos fidelidade daquele texto que está ali, porque interpretávamos a bel prazer. Nós, eu digo, a humanidade, aqueles que trouxeram no passado para nós, no pretérito, esses ensinamentos. Estudar sim e estudar sempre, mas saber o que estamos estudando. O que a doutrina espírita nos convida a ter acerca de tudo quanto nos chega? O crivo da razão, ou seja, nós simplesmente não aceitarmos aquilo que nos chega. Nós estudarmos, nós ponderarmos, nós verificarmos se realmente aquilo que está chegando até nós está correto, se ele tem um sentido verdadeiro, se nós podemos empregar tranquilamente, se for o caso de um ensinamento evangélico, se nós podemos aplicar tranquilamente na nossa forma de agir e de pensar. O apóstolo Paulo, o que ele nos diz em Tessalonicenses? Examinai tudo, ele tem o bem. Então ele precede a Emmanuel quando nos traz esse alerta. Examinai tudo e retende o bem. E nós já temos condições de hoje assim proceder. Nós já temos uma visão mais ampliada, nos desligando daquela miopia do passado para poder entrever aquilo que é correto, aquilo que vai nos colocar na direção de aproximação do Cristo. Nós já comentamos aqui em outros encontros, nós perfilharmos esses entendimentos para a construção do reino de Deus, que sabemos que é no nosso íntimo, né? Então, nós encontramos esse texto no Livro da Esperança, conforme está ali por Emmanuel Chico Xavier, no capítulo 74. Mas o mais importante, contudo, é jamais
se descurar da finalidade precípua do estudo, que é a melhoria moral do ser humano. Nós podemos ser estudiosos profundíssimos também, sem o juízo de gerar qualquer crítica. Mas, se eu não aplicar esse estudo em prol de mim mesmo, se aquilo que eu falo eu não pratico, nós podemos apenas por aí também seguir a uma séria reflexão, profunda reflexão, né? Jesus nos disse, e isso é a mais absoluta e plena verdade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não chegaremos ao Pai, ou seja, nós não conseguiremos estar na mesma ressonância de Jesus em relação ao Pai Criador, né? Se nós não seguirmos o traçado que Ele nos deixou. Nós falamos lá na questão 625. Guia e modelo. Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, esclarece que Jesus teve por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, ele foi o Filho escolhido pelo nosso Pai Criador para nos trazer, então, como instrumento, através dos seus ensinamentos, a maneira do nosso crescimento, da nossa elevação. Cada um de nós seguiremos os passos do nosso guia e modelo, Jesus Cristo. E a terra se transformará na morada dos eleitos e, então, haverá um só rebanho, um só pastor. E nós nos referimos a essa questão justamente por termos também conhecimento que nós estamos já há algum tempo na transição planetária. E lembrando ainda que essa transição, essa alteração do grau de evolução do planeta para o mundo de regeneração não depende apenas dos emissários de Cristo. Ela está toda em nossas mãos. Porque se nós não avançarmos, o planeta não avança. É através das nossas ações, através da absorção desses ensinamentos e da sua prática em nossa vida, que nós vamos contribuir para essa morada. Porque senão haverá choro e ranger de dentes. Serão atirados, né, as trevas exteriores. E nós sabemos que, contextualizando, será a nossa retrogradação a outros planos inferiores, em situações mais difíceis. Porque se nós, assim como os exilados de Capela, não contribuirmos e o planeta evoluir, nós não tivermos em condições de aqui estarmos, nós vamos ter que ser alocados naquele local condizente com a nossa estatura espiritual. Que alerta, né? Que alerta. Os exemplos de Jesus. Vamos falar acerca de alguns de seus exemplos, né? São vários. Nós teríamos amanhã, talvez um pouco mais da semana, para podermos evoluir nesse assunto, mas Jesus deixou muito firme, registrado pelos evangelistas. Nós temos alguns aqui para citar. O do centurião, né? Centurião romano, dos 6 soldados.
que apesar de não ser judeu, ser gentil, foi procurar Jesus através de seus servidores, porque ele contava com um servo a quem ele tinha muito apreço, um escravo doente. E nesse momento que chega esse convite a Jesus, Jesus, cansado de toda aquela caminhada das suas pregações, ele descansava à sombra de uma árvore. Quando foi alcançado, então, por esses emissários do centurião romano, e ele levantou-se prontamente e foi até lá. Admirado, primeiro, pela fé desse centurião, por aqueles que foram buscar, mas dando o exemplo que não há discriminação. Que quem quer servir, serve a qualquer momento. Ele lavou os pés dos seus discípulos como exemplo da humildade. Ele mesmo falou, né, que ele não veio, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Então, dando aquele exemplo, Pedro, inclusive, chega até ele e se infere, mas o senhor não pode fazer isso. Não, ele pensa, nós é que devemos fazer. Ele diz a Pedro, se já compreendestes isso, fazes, colocas em prática. Em outras palavras, é claro, dizendo aqui. A mulher hemorroíça, né? Quando Jesus, então, se dirigia, né, acho que é a Galileia, me perdoe se eu estiver equivocada agora aqui com o local, mas aquela turba, né, o acompanhava, aquela multidão o acompanhava. E Jesus, num determinado instante, ele fala aos seus discípulos, alguém tocou em mim. E Pedro, aquele jeito do Pedro, chega e diz, mas Jesus, você vai dizer que alguém tocou em você? Se todos te empurram, todos querem se aproximar de você. Alguém tocou na borda da minha túnica, porque de mim saiu virtude. Ele sentiu, porque a mulher sabia que ele estaria naquela localidade e tendo esse problema há mais de 10 anos, com aquela hemorragia, e também sofreu preconceito porque era considerada impura a mulher nos dias dos seus ciclos menstruais. Imagine uma criatura sangrando por 10 anos. Então, era também afastada da sociedade judaica. Né? Mas ela chega até Jesus e a sua fé o leva. Mas essa virtude que Jesus diz sair dele, nós já estudamos, nós sabemos, através dos fluidos. Mas de Jesus teve a emanação do amor, que pelo simples tocar chegou a curar aquela senhora. A mulher samaritana, que também conversa com ele na fonte, quando os seus discípulos vão até a cidade para comprar comida, e ele fica lá. E ela pergunta, né? Como você, sendo um judeu, está conversando com um samaritano? Porque havia dissensões entre eles, eram pessoas não gratas, como diz assim. Então, Jesus foi ela e deu a grande lição, e ela saiu dali, e muitos dos samaritanos que se converteram para Jesus, para as suas lições, foi através dessa mulher samaritana, naquele poço, naquela fonte de água. A água viva, se beber da água viva de meu Pai, ele fala assim. Então nós vemos também, né? Então, até está aqui, né? O Filho do Homem, vamos repetir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida e resgate por muitos. Complementando ainda aqui, ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. A vida material que ele se referia? Lógico que não. A vida espiritual, a vida plena. Que nós tivéssemos essa consciência que a jornada terrestre é um caminhar fugidio, pequeno, muito curto, serve para a nossa integração e aperfeiçoamento do nosso espírito. Mas a realidade espiritual nossa é a realidade do espírito, a realidade do espírito.
do ser imortal. E é para isso que nós devemos nos preparar, porque foi para essa situação que Jesus nos veio orientar. Né? Aqui. João. Chegava-se em João 16, 7, 16, aproximava-se o tempo em que Jesus retornaria ao plano espiritual. Ele diz assim: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A clareza dessa mensagem é impressionante. Há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Nós já conversamos aqui. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Ele me glorificará e trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória. Porque tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu posso dizer-lhes que ele mostrará a vocês a minha glória. Mais um pouco e não me verão mais, porém um pouco mais e me verão novamente. E nós estamos revendo Jesus, né? Através da doutrina espírita, de toda a codificação que nos veio pela misericórdia divina para nos trazer de novo ao trilho da razão. E espero que nós já tenhamos conseguido engatar nessa trilha. Pelo menos esse é o objetivo e o determinismo. Né? Nós procurarmos, conforme eu já falei, interiorizar os ensinamentos de Jesus. E é difícil. Nós sabemos que não é fácil. Lembremos o que Jesus fala à mulher de Zebedeu, né? Quando ela chega a Jesus e pede que seus filhos, um se sente à direita, o outro à sua esquerda, e Jesus olha para ela e responde: achas que está pronta para beber do meu cálice? Que estão prontos para beber do meu cálice? O cálice é amargo, mas é amargo por quê? Porque ele traz injunções a nós de renúncia, do imediatismo, do prazer. Para que nós possamos absorver os ensinamentos de Jesus, nós vamos ter que fazer uma triagem em nós, expulsarmos, nos lapidarmos dos vícios morais que ainda trazemos. E é difícil, porque o ego agigantou-se diante disso. O orgulho, o egoísmo, as grandes chagas da humanidade são os grandes impedimentos que nós nos encontramos. Mas já está mais do que passada a hora de nós abrirmos os olhos para essas condições, porque a matéria em que nós nos encontramos, ela, como eu já disse, é fugidia, é um piscar de olhos, é rápido o nosso trânsito entre uma jornada terrestre e outra. Mas ela traz aí toda uma preparação para essa nossa elevação espiritual. Então, ele nos mandou o Consolador. E veio de uma forma muito clara, precisa, determinada, abrir novamente, como também eu já falei, a nossa visão. Nós paramos por uns instantes assim, a pedir que meditemos a respeito disso.
ainda nessa passagem, lembrando, aproveitando aqui, Pedro diz: mas vós não podes ir, não podes retornar. Com quem ficaremos? Apenas vós têm as palavras de vida eterna. E Jesus responde a Pedro: vocês ficarão comigo. Ou seja, com os meus ensinamentos, que já estavam e foram preparados para também poder levar a palavra de vida eterna. Vejam a compreensão de Simão Pedro, a compreensão que ele já naquela oportunidade, naquela época, naquela ocasião, ele já tinha conseguido resolver. Apenas tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, apenas o Senhor nos dá condições desse entendimento e sabemos que nós estamos aqui em passagem para prosseguir em outras existências esse carreiro evolutivo. Em outras palavras aqui falando também. Então, é muito maravilhoso, é muito maravilhosa a lição de Jesus. Nós não podemos negar que assim seja. E nós temos a mensagem, o amor, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida. E eu peço licença a vocês para ler aqui essa mensagem, porque voltemos aos ensinamentos de Jesus. Ele resumiu toda a lei, Deuteronômio, o Apocalipse, né? Toda a lei ele veio ali e resumiu no amor. Agora nós vamos ter um pouquinho de lembrança das questões da língua portuguesa. O amar é um verbo transitivo direto. O que significa isso? Vamos voltar lá nos bancos escolares. Quem ama, ama a alguém ou alguma coisa, certo? Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Mas o amor que Jesus veio nos ensinar, ele é um verbo transitivo indireto, ou que seja, é um verbo que não precisa de complemento, porque quem ama, simplesmente ama, na sua inteireza. Então não é, nós ainda temos essa visão, amar alguém ou alguma coisa. Não, amar é amar. E o que Emmanuel nos traz aqui, nessa lição então de número 30, do livro Pensamento e Vida? Amor. O amor puro, é desse amor que nós estamos nos referindo. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É o reflexo do Criador em todas as criaturas. Nós temos em nós, já ingere esse amor. Porque nós somos parte dessa criação. Nós vivemos no pensamento divino e do amor de Deus. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. É profunda essa mensagem. O amor surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hábito dele mesmo penetrando o universo.
É desse amor que Jesus vem nos falar. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. O nosso tempo de amadurecimento psicológico e espiritual. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Ninguém há Deus, nosso Pai, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, está conosco desde sempre. Ele nos dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz eu era, eu fui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então ele está conosco nessa grande condução que é essa nau do planeta Terra. O Verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do Verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhes garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Lei de causa e efeito. E amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. É da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. E abrindo um novo parênteses aqui, a ciência hoje, né, Jesus falava, a boca fala do que está cheio o coração, já percebe que os neurônios do coração registram os sentimentos e que as células também registram esses sentimentos e que não tem apenas a atividade de fazer pulsar, de bombar, né? Então, continuando. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer tipo de recompensa. Descendendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros
como eu vos amei. Meus irmãos, agradeço a paciência por terem me ouvido, né? Desejo a todos muita paz, uma semana cheia de bênçãos da misericórdia divina. Temos aqui as referências dos livros estudados e eu passo então a palavra a todos. Meu bom dia a todos. Nosso agradecimento à Margarete pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, motivo de bastante reflexão para nós, né? Que estamos aí na busca da verdade que já está aí nas agências democráticas. Convidamos também a todos para a próxima palestra, que será a cargo do nosso companheiro Marcelo Geraldo de Matos, trabalhador aqui da nossa casa. Eu tenho um recadinho para dar aqui, que a tecnologia traz tudo aqui, mas a parte mecânica ainda é a mesma do tempo do telégrafo. Eu tenho que pôr o dedinho aqui para procurar. Nós vamos ter no dia 24 a reunião da Interregional, que nós chamamos, onde nós reunimos as reuniões regionais espíritas da primeira região, que é no litoral, da segunda região, que é Ponta Grossa, terceira região, que é Rio Negro, e da 21ª, que é Telemaco Borba. Então, anualmente, nós nos reunimos, os trabalhadores das casas espíritas, para uma reflexão a respeito do trabalho, do desenvolvimento das atividades espíritas na nossa região. E será no dia 24, só preciso encontrar aqui. A informação está aqui, o técnico, é complicado. Mas a reunião do dia 24 vai ser no Recanto Luiz de Vasconcelos, fica ali entre Balsa Nova, perto de Campo Largo. Ali tem aquela empresa lá, Cimentos de Cambé. Na entrada ali tem o Recanto Luiz de Vasconcelos, um lugar muito aprazível, muito bonito. E daí a reunião será no dia 24, das 9 às 13 horas. Os que desejarem participar, é só nos procurar para fazer a inscrição. A inscrição deve ser feita no online até o dia 14. E os que precisarem de produção para ir, a União Regional Espírita está providenciando um ônibus para levar os que desejarem participar. Na reunião é feita uma abertura, depois é dividido em grupos temáticos. Cada equipe vai analisar um aspecto da dinâmica que eles nos apresentam lá. Então fica aqui o nosso convite para os trabalhadores e frequentadores aqui da CIFAM desejarem participar, é só fazer a inscrição. É um ambiente muito bom, muito aprazível e um evento importante para nós. Então, a reunião mesmo é no domingo, dia 24. Então, fica o convite. Então, encerrando nossas atividades, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio e de estudo que nos concede.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana.